Que aconteceria se os buracos negros que imaginamos fossem apenas uma pequena parte da história? Este audiolivro explora a ideia de que poderiam existir buracos negros de quinta dimensão, invisíveis para nossos telescópios e tão estranhos que desafiam toda a intuição. Se o universo tem mais dimensões do que percebemos, esses objetos poderiam estar bem aqui, escondidos, deixando rastros que mal começamos a reconhecer. Os buracos negros são, em essência, regiões do espaço onde a gravidade é tão intensa que nada, nem mesmo a luz, pode escapar de sua atração. Imagine um funil gigantesco que engole tudo o que se aproxima demais. Essa força gravitacional extrema se origina quando uma estrela massiva esgota seu combustível e colapsa sob sua própria gravidade, criando um objeto tão denso que altera o próprio tecido do espaço e do tempo ao seu redor. A compreensão dos buracos negros está intimamente relacionada à teoria da relatividade de Albert Einstein, uma das pedras angulares da física moderna. Essa teoria revolucionou nossa forma de ver o universo ao nos desafiar a pensar no espaço e no tempo como uma entidade interconectada. É como se o universo estivesse tecido com fios invisíveis, e os buracos negros são os nós que distorcem esse tecido. Você já imaginou como seria o universo a partir da perspectiva de um buraco negro? À medida que nos aproximamos de seu horizonte de eventos, a fronteira invisível que marca o ponto sem retorno, o tempo parece desacelerar. Esse fenômeno, conhecido como dilatação do tempo, é uma das muitas maravilhas que surgem da relatividade. A experiência do tempo se torna algo subjetivo, dependendo de nossa posição no espaço. A importância dos buracos negros vai além de sua mera existência. Eles são laboratórios naturais que nos permitem explorar os limites de nossas teorias físicas. O que acontece no coração de um buraco negro em sua singularidade? Essa é uma pergunta que tem intrigado os cientistas por décadas. A singularidade é um lugar onde as leis da física como as conhecemos parecem desmoronar, e é aqui que a ciência se encontra com o desconhecido. Os buracos negros também nos ensinam sobre a gravidade, essa força que mantém unidos os planetas e as estrelas. Mas o que acontece quando a gravidade se torna tão intensa? Os buracos negros agem como ímãs gravitacionais, atraindo tudo o que está ao seu redor. Essa atração pode dar origem a fenômenos espetaculares, como a formação de discos de acreção, onde a matéria é devorada e aquecida a temperaturas inimagináveis. E não é só isso, os buracos negros também são uma porta para a exploração do cosmos. A maneira como interagem com seu ambiente pode revelar informações cruciais sobre a evolução do universo. Em outras palavras, ao estudar esses objetos, não estamos apenas olhando para o vazio, mas desvendando a própria história do cosmos. A curiosidade sobre os buracos negros levou a explorações fascinantes. Como são detectados se são invisíveis à luz? Os cientistas desenvolveram técnicas engenhosas, como o uso de ondas gravitacionais e radiotelescópios, para observar seu efeito nas estrelas próximas. Isso abriu uma janela para um universo oculto, onde os buracos negros se tornam protagonistas de um drama cósmico. No entanto, o mistério não termina aí. À medida que aprofundamos no tema, encontramos teorias que sugerem a existência de buracos negros em dimensões adicionais, um conceito que poderia transformar nossa compreensão da física. Essas ideias audaciosas nos levam a questionar a própria natureza do espaço e do tempo, e nos convidam a imaginar um universo muito mais complexo do que podemos ver. O impacto dos buracos negros na cultura popular também é significativo. Desde filmes até romances, sua presença inspirou gerações, tornando-os símbolos do desconhecido e do inexplorado. A forma como são representados na ficção muitas vezes reflete nossos medos e fascinações mais profundas sobre o universo e nosso lugar nele. À medida que avançamos nesta jornada pelos buracos negros, é crucial lembrar que, embora sejam objetos fascinantes, também representam os limites de nosso conhecimento. Cada descoberta levanta novas perguntas, e a ciência avança a passos largos para desvendar esses mistérios. A busca por respostas sobre os buracos negros nos leva a refletir sobre o futuro da pesquisa espacial e nosso desejo inato de entender o desconhecido. Em conclusão, os buracos negros são muito mais do que simples fenômenos astronômicos. Eles são portadores de segredos cósmicos que nos desafiam a ampliar nossa compreensão do universo. Ao abordar esses mistérios, nos encontramos na interseção da curiosidade humana e da ciência, onde cada resposta abre a porta para novas perguntas. E assim, a busca pelo conhecimento continua, iluminando o caminho para a compreensão de nosso lugar neste vasto e misterioso cosmos.
Os buracos negros são um dos fenômenos mais fascinantes do universo, mas o que são realmente? Para entender isso, primeiro devemos imaginar uma estrela massiva, muito maior que o nosso Sol. Quando uma estrela esgota seu combustível, seu núcleo colapsa sob a força de sua própria gravidade. Esse colapso é tão potente que se forma uma região do espaço onde a gravidade é tão intensa que nada, nem mesmo a luz, pode escapar dela. E assim é como nascem os buracos negros. Pense dessa maneira. Se a gravidade da Terra é como um ímã que atrai tudo o que está perto, em um buraco negro, essa atração se intensifica a níveis inimagináveis. A fronteira que marca o ponto de não retorno se chama horizonte de eventos. Imagine que você cruza uma linha invisível. Uma vez que o faz, não há volta. Tudo o que se adentra em um buraco negro se perde para sempre na escuridão do espaço. Mas o que há no interior de um buraco negro? Esta é uma das perguntas mais intrigantes que os cientistas tentam responder. No coração de um buraco negro encontra-se a singularidade, um ponto onde as leis da física como as conhecemos deixam de se aplicar. A densidade é infinita e a gravidade é tão forte que as matemáticas não conseguem descrever o que acontece ali. É como tentar imaginar um mundo onde as regras que regem nossa realidade não fazem sentido. Agora, falemos sobre como se formam os buracos negros. Quando uma estrela massiva chega ao final de sua vida, explode em uma supernova. Este evento espetacular pode brilhar mais do que toda uma galáxia por um breve momento. Mas o que resta dessa explosão, em alguns casos, é um núcleo que colapsa para se tornar um buraco negro. Imagine um balão que esvazia rapidamente. À medida que se esvazia, toda a sua massa se concentra em um ponto cada vez menor. Isso é o que acontece com a matéria em um buraco negro. Existem diferentes tipos de buracos negros, cada um com sua própria história. Os buracos negros estelares, por exemplo, são o resultado do colapso de estrelas individuais. Enquanto os buracos negros supermassivos, que se encontram no centro da maioria das galáxias, podem conter milhões ou até bilhões de vezes a massa do Sol. Isso levanta uma pergunta fascinante. Como é possível que se forme um buraco negro tão grande? Os cientistas acreditam que esses buracos negros podem ter crescido ao longo de bilhões de anos, devorando estrelas e gás ao seu redor, mas não existem apenas buracos negros no universo. Você já considerou a ideia de buracos negros primordiais? Acredita-se que eles possam ter se formado nos primeiros momentos após o Big Bang, quando o universo era um lugar incrivelmente quente e denso. Esses buracos negros primordiais podem ser muito menores do que os estelares e supermassivos. E alguns cientistas até sugerem que podem estar relacionados à matéria escura. A complexidade dos buracos negros não para por aí. Cada um deles atua como um mestre do engano. À medida que você se aproxima de um buraco negro, o tempo começa a se comportar de maneira estranha. Da nossa perspectiva, o tempo parece desacelerar perto de seu horizonte de eventos. Assim, se você pudesse observar alguém caindo em um buraco negro, pareceria que essa pessoa se move mais devagar até desaparecer na escuridão. Isso se deve à intensa força gravitacional que distorce o espaço-tempo ao seu redor. A ideia dos buracos negros pode parecer aterradora, mas também é incrivelmente emocionante. O que aconteceria se você pudesse viajar através de um? Alguns cientistas propuseram que os buracos negros poderiam ser portas para outros universos ou até mesmo para diferentes momentos no tempo. Isso nos leva a uma pergunta fascinante. Os buracos negros poderiam ser uma forma de viajar no tempo? Enquanto exploramos o mistério dos buracos negros, também devemos considerar seu impacto no universo. Esses objetos colossais não apenas absorvem matéria, mas também afetam as estrelas e galáxias que estão ao seu redor. Atraem gás e poeira, alimentando-se de seu entorno, e por sua vez, podem influenciar a formação de novas estrelas. Assim, embora pareçam devoradores implacáveis, também são parte integral do ciclo da criação no cosmos. A complexidade dos buracos negros também levanta questões sobre a natureza do tempo e do espaço. Eles são realmente o fim da linha ou poderiam ser portais para novas dimensões? À medida que aprofundamos essas questões, descobrimos que os buracos negros são mais do que simples fenômenos astronômicos. São chaves para desbloquear os segredos do universo. A curiosidade humana nos impulsiona a continuar investigando. Com cada avanço em tecnologia e observação, nos aproximamos um passo mais de desvendar os mistérios que cercam esses enigmáticos objetos.
desde telescópios que observam em comprimentos de onda que nossos olhos não podem captar, até experimentos em laboratórios que tentam recriar as condições extremas de um buraco negro, a busca por respostas continua. Em conclusão, os buracos negros são muito mais do que simples vazios no espaço. São lugares onde as regras da física são desafiadas e onde se encontram as perguntas mais profundas sobre a existência. À medida que continuamos explorando o universo, os buracos negros nos lembram que ainda há muito a descobrir e que, apesar de sua natureza aterradora, são parte essencial da história do cosmos. Se você está gostando desta viagem pelo universo e quer continuar explorando mais mistérios do cosmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like no vídeo. A teoria da relatividade de Albert Einstein é uma das pedras angulares da física moderna, mas o que isso realmente significa? Para entender sua relevância, especialmente no contexto dos buracos negros, é fundamental explorar como Einstein mudou nossa percepção do espaço e do tempo. A relatividade não é apenas uma fórmula matemática, é uma forma de ver o universo que desafia nossa intuição. Primeiro, visualizemos o espaço e o tempo como um tecido, uma grande superfície que pode ser dobrada e esticada. Quando não há objetos massivos, esse tecido é plano. No entanto, quando colocamos um objeto pesado, como uma estrela ou um planeta, o tecido se deforma, criando uma depressão. Essa depressão é uma forma de representar a gravidade. Quanto maior a massa, maior a deformação. Essa é a essência da relatividade geral. A gravidade não é uma força que atua à distância, mas o resultado da curvatura do espaço-tempo. Então, como isso se relaciona com os buracos negros? Quando uma estrela massiva esgota seu combustível nuclear, ela não consegue mais se sustentar contra sua própria gravidade. Nesse ponto, a estrela colapsa, e a deformação do tecido do espaço-tempo se torna tão extrema que cria um buraco negro. De uma perspectiva relativística, o buraco negro é uma região onde a curvatura do espaço-tempo é tão intensa que nada, nem mesmo a luz, pode escapar. Mas, o que acontece no horizonte de eventos, essa fronteira invisível que cerca o buraco negro? O horizonte de eventos é como a borda de um abismo. Uma vez que cruzamos esse limite, não há volta. A relatividade nos diz que o tempo se comporta de maneira estranha nessa região. Para um observador que está longe do buraco negro, o tempo parece desacelerar à medida que um objeto se aproxima do horizonte. No entanto, para o objeto em queda, o tempo continua a passar normalmente. Essa desconexão entre observadores é uma das características mais fascinantes da relatividade. Além disso, a teoria da relatividade também nos ensina que o tempo e o espaço não são entidades separadas, mas estão intrinsecamente conectados. Essa conexão se torna crucial quando exploramos a natureza dos buracos negros. Em seu interior, levanta-se a existência de uma singularidade, um ponto onde a densidade é infinita e as leis da física como as conhecemos deixam de se aplicar. Isso levanta uma pergunta intrigante. O que acontece nesse ponto? É aqui que a relatividade se encontra com a mecânica quântica, criando um conflito que os cientistas ainda tentam resolver. A relatividade nos diz que a gravidade pode curvar o espaço e o tempo, mas a mecânica quântica se baseia em regras completamente diferentes. A busca por uma teoria que unifique ambas as disciplinas é um dos grandes desafios da física moderna. Um aspecto surpreendente da relatividade é que não se aplica apenas a objetos massivos, mas também à luz. Quando a luz passa perto de um buraco negro, sua trajetória se curva devido à intensa gravidade. Isso significa que os buracos negros não são apenas vorazes devoradores de matéria, mas também podem afetar a luz que os rodeia. Essa interação foi observada em fenômenos como a lente gravitacional, onde a luz de estrelas distantes se distorce ao passar perto de um buraco negro. No entanto, o que isso significa para o futuro de nossa compreensão do universo? A relatividade abriu a porta para uma nova forma de ver o cosmos, onde o tempo e o espaço são flexíveis e dinâmicos. Nos convida a questionar o que acreditamos saber sobre a realidade e a explorar além dos limites de nossa compreensão atual. A teoria da relatividade também levou à criação de tecnologias que usamos em nossa vida diária. Por exemplo, o Sistema de Posicionamento Global, ou GPS, precisa levar em conta os efeitos relativísticos para fornecer localizações precisas. Isso é um lembrete de que as ideias de Einstein não são apenas teorias abstratas, mas têm aplicações práticas no mundo real. Em resumo,
A teoria da relatividade de Einstein não apenas nos ajuda a entender os buracos negros, mas também nos oferece uma visão mais ampla do universo. Nos ensina que o que parece ser uma realidade sólida é, na verdade, um tecido em constante mudança, influenciado pela massa, energia e gravidade. Essa compreensão é essencial para desvendar os mistérios que cercam os buracos negros e seu papel no cosmos. À medida que aprofundamos o estudo dos buracos negros e suas implicações, percebemos que ainda há muito a descobrir. A relatividade nos forneceu as ferramentas para explorar esses fenômenos surpreendentes, mas cada resposta gera novas perguntas, e assim a jornada continua, levando-nos a um lugar onde a curiosidade e a ciência se entrelaçam em uma busca interminável para entender o universo em toda a sua complexidade. Os buracos negros são como monstros cósmicos que devoram tudo o que se aproxima demais deles, mas o que realmente acontece quando um buraco negro entra em cena no vasto universo? Para entendê-lo, é fundamental conhecer como afetam o espaço e o tempo que nos cercam. Imaginemos que o espaço-tempo é uma grande tela elástica. Quando você coloca algo pesado, como uma bola de boliche, no centro dessa tela, ela se afunda. Agora, se você lançar uma bolinha perto dessa bola, ela será atraída por sua gravidade. De maneira similar, um buraco negro cria uma deformação no tecido do espaço-tempo, que afeta tudo o que está ao seu redor. A gravidade, que é a força que mantém nossos pés no chão, se comporta de maneira diferente perto de um buraco negro. Quando nos aproximamos de um, a gravidade se torna tão intensa que até mesmo a luz não consegue escapar. Como é possível que a luz, que viaja a uma velocidade impressionante, não consiga se livrar de sua atração? A resposta está na forma como os buracos negros distorcem o espaço e o tempo, criando o que é conhecido como horizonte de eventos. Esse horizonte é como um ponto de não retorno. Uma vez que você cruza essa fronteira, não há volta. A relação entre dimensões e gravidade se torna um aspecto fascinante dessa história. Em nossa vida diária, percebemos 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Mas, e se existissem dimensões adicionais que não conseguimos ver? Alguns físicos sugerem que dentro de um buraco negro, as regras dessas dimensões poderiam mudar drasticamente. Imagine um mundo onde as dimensões estão entrelaçadas de maneiras que mal conseguimos começar a compreender. A gravidade nesses espaços seria ainda mais intensa e poderia dar origem a fenômenos inimagináveis. Ao pensar em buracos negros, é comum perguntar-se se poderiam existir em outras dimensões. Segundo algumas teorias, poderia haver buracos negros em dimensões superiores que se comportam de maneiras completamente diferentes dos que conhecemos. Isso nos leva à ideia de que o universo é muito mais complexo do que percebemos. Cada buraco negro poderia ser uma porta que conecta diferentes realidades ou até mesmo diferentes universos. A distorção do espaço-tempo não apenas afeta as coisas que caem dentro de um buraco negro, mas também tem repercussões no entorno. A luz que passa perto se curva, o que significa que poderíamos ver imagens distorcidas de objetos que estão atrás do buraco negro. Esse fenômeno é conhecido como lente gravitacional. A gravidade extrema atua como uma lente gigante, permitindo-nos vislumbrar partes do universo que de outro modo estariam ocultas. Mas, e quanto à matéria que cai em um buraco negro, à medida que se aproxima, acelera e aquece, emitindo radiação no processo. Esse fenômeno nos permite detectar buracos negros através da energia que emitem antes de serem engolidos. Assim, embora não possamos vê-los diretamente, podemos observar seu impacto no universo. É como se fossem predadores invisíveis, deixando pistas no tecido do cosmos. O efeito de um buraco negro no espaço-tempo pode ser tão extremo que poderia influenciar o próprio tempo. Perto de um buraco negro, o tempo se desacelera em comparação com um observador que está longe. Isso significa que, se pudéssemos viajar a um buraco negro e voltar, poderíamos descobrir que se passaram anos, ou até séculos, no mundo exterior, enquanto apenas alguns minutos se passaram para nós. Esse fenômeno é conhecido como dilatação do tempo e é uma das muitas maravilhas que a relatividade nos apresenta. As implicações desses efeitos são profundas e desconcertantes. A forma como percebemos a realidade poderia mudar drasticamente se pudéssemos encontrar uma maneira de nos aproximar de um buraco negro. Isso nos leva a questionar nossa compreensão do tempo e do espaço. O que significaria para nós se o tempo não fosse uma linha reta, mas um tecido que pode ser dobrado e distorcido?
Um buraco negro não é apenas um objeto escuro e misterioso, é um laboratório natural, onde as leis da física são testadas. Cada buraco negro oferece uma oportunidade única para explorar questões fundamentais sobre o universo. Como a matéria se comporta em condições extremas? Como a gravidade e a relatividade interagem nessas situações? A existência de buracos negros também levanta questões filosóficas sobre o destino da matéria e da energia. O que acontece com a matéria que cai dentro de um buraco negro? Ela se destrói, se transforma ou é transportada para outro lugar? Essas perguntas ainda não têm respostas definitivas, o que adiciona um ar de mistério a esses fenômenos. A relação entre buracos negros e o espaço-tempo também nos leva a considerar a possibilidade de que sejam uma parte essencial da estrutura do universo. Alguns cientistas sugerem que poderiam desempenhar um papel crucial na formação de galáxias. À medida que a matéria se acumula e cai em buracos negros supermassivos, isso poderia influenciar a dinâmica das estrelas e do gás circundante, moldando as galáxias que vemos hoje. Em resumo, os buracos negros não são apenas entidades que absorvem luz e matéria. São enigmáticos e complexos, desafiando nossa compreensão das leis da física. À medida que exploramos sua relação com o espaço-tempo, cada descoberta nos oferece uma nova perspectiva sobre o cosmos. Assim, cada pergunta que fazemos sobre esses monstros cósmicos nos aproxima um passo mais de desvendar os segredos do universo. Os buracos negros são fenômenos fascinantes, mas você sabia que nem todos são iguais? Existem diferentes tipos de buracos negros, cada um com suas próprias características e mistérios. Vamos nos aprofundar neste intrigante universo da classificação dos buracos negros, onde a diversidade é tão ampla quanto o cosmos. Os buracos negros estelares são talvez os mais conhecidos. Eles se formam quando uma estrela massiva esgota seu combustível nuclear e colapsa sob sua própria gravidade. Imagine uma estrela que brilha intensamente durante milhões de anos, mas que, ao final de sua vida, se torna uma esfera compacta tão densa que nada, nem mesmo a luz, pode escapar de sua atração gravitacional. Esse processo é como uma supernova, onde a estrela explode e deixa para trás um núcleo que se torna um buraco negro. Você já se perguntou quantos buracos negros estelares poderiam existir em nossa galáxia? Por outro lado, temos os buracos negros supermassivos, que são ainda mais enigmáticos. Esses gigantescos buracos negros residem no centro de quase todas as galáxias, incluindo a nossa Via Láctea. Sua massa pode ser equivalente a milhões ou até bilhões de vezes a do Sol. A pergunta que surge aqui é: como se formam esses colossos? Alguns cientistas sugerem que poderiam ter se desenvolvido a partir da fusão de buracos negros menores ou da acumulação de gás e matéria ao longo de bilhões de anos. Pense nisso como um ímã que atrai tudo ao seu redor, crescendo com cada partícula que capta em seu caminho. E quanto aos buracos negros primordiais? Estes são verdadeiramente intrigantes, pois acredita-se que possam ter se formado logo após o Big Bang, no calor e na densidade extrema do universo primitivo. Sua existência ainda é teórica, mas alguns cientistas sustentam que poderiam ser responsáveis pela matéria escura que compõe uma grande parte do universo. Imagine que esses buracos negros primordiais são como os vestígios dos primeiros momentos do cosmos, pequenas relíquias que nos contam histórias do universo em sua infância. A classificação dos buracos negros não para por aqui. Existem teorias que sugerem a existência de buracos negros de diferentes dimensões. O que isso significa? Alguns físicos especulam que, se o universo tem mais dimensões do que podemos perceber, poderiam existir buracos negros nessas dimensões adicionais. Isso abre a porta para um mundo de possibilidades onde a física dos buracos negros transcende o entendimento convencional. Então, será que realmente poderíamos estar cercados por buracos negros que não conseguimos ver, mas que desempenham um papel crucial na estrutura do universo? A curiosidade sobre os buracos negros também nos leva a refletir sobre seu tamanho e massa. Enquanto os buracos negros estelares têm uma massa que pode variar de algumas a várias dezenas de vezes a do Sol, os buracos negros supermassivos são titãs em comparação. Mas o que acontece quando um buraco negro encontra outro? A fusão de buracos negros é um evento cósmico espetacular que libera enormes quantidades de energia, detectável na forma de ondas gravitacionais. Você consegue imaginar como seria presenciar um evento assim no vasto oceano do espaço? Cada tipo de buraco negro também tem sua própria personalidade em termos de como interage com o ambiente.
Os buracos negros estelares, por exemplo, podem se alimentar da matéria de estrelas próximas, criando discos de acreção que emitem radiação brilhante. Em contraste, os buracos negros supermassivos frequentemente têm discos de matéria girando ao seu redor, e seu poder gravitacional pode influenciar a formação de novas estrelas e galáxias. Pode ser que a própria vida no universo dependa da existência desses gigantes escuros. Na busca por respostas, os cientistas desenvolveram tecnologias avançadas para detectar esses objetos misteriosos. Cada descoberta sobre os diferentes tipos de buracos negros não apenas nos ajuda a compreender sua natureza, mas também nos oferece pistas sobre a evolução do universo como um todo. Cada buraco negro conta uma história, e a classificação desses fenômenos nos permite captar uma parte desse relato. Ao explorar esses tipos de buracos negros, fica evidente que cada um desempenha um papel diferente na vasta trama do cosmos. Desde os buracos negros estelares que nascem e morrem em um ciclo de criação e destruição, até os supermassivos que orquestram a dança de galáxias inteiras, estamos diante de uma diversidade que desafia nossa compreensão. Nesse contexto, a pergunta que fica no ar é: que outros segredos os buracos negros poderiam nos revelar no futuro? Com cada novo avanço em tecnologia e pesquisa, estamos mais perto de desvendar os mistérios que cercam esses fascinantes fenômenos do universo. A exploração dos buracos negros não é apenas uma viagem ao desconhecido, mas uma aventura que nos convida a repensar nossa percepção do espaço, do tempo e da própria matéria. Na próxima vez que olhar para o céu estrelado, lembre-se de que, entre aquelas luzes cintilantes, podem existir buracos negros de diferentes tipos, cada um com sua própria história e mistério. A classificação dos buracos negros não é simplesmente uma questão acadêmica, mas um caminho para a compreensão do nosso lugar no universo. A curiosidade humana sempre impulsionou a exploração, e no caso dos buracos negros, esse impulso nos leva a aprofundar nos enigmas mais obscuros do cosmos. É possível que existam buracos negros não apenas em nosso universo conhecido, mas também em dimensões que nunca conseguimos observar? À medida que nos aprofundamos no intrigante mundo dos buracos negros de quinta dimensão, nos deparamos com uma série de perguntas fascinantes. O que realmente implicam essas dimensões adicionais e como poderiam mudar nossa compreensão do espaço e do tempo? A ideia de dimensões adicionais pode parecer saída de um filme de ficção científica. No entanto, na física moderna, essas teorias são consideradas seriamente por muitos cientistas. Em um universo tridimensional, a gravidade é uma força que se manifesta de maneiras que podemos observar através de fenômenos cotidianos. Mas, o que aconteceria se houvesse mais dimensões que não conseguimos ver diretamente? Essas dimensões ocultas poderiam influenciar a forma como os buracos negros se comportam? Na teoria das cordas, uma das propostas mais importantes na física moderna, sugere-se que as partículas fundamentais não são pontos, mas cordas diminutas que vibram em múltiplas dimensões. Algumas dessas dimensões são tão pequenas que não conseguimos detectá-las. Imagine que você está em uma sala de aula e há uma porta que leva a um corredor. Se o corredor for muito estreito, pode ser que não percebamos que há um caminho adicional que conecta a outras salas. Poderiam os buracos negros ser portas para esses corredores multidimensionais? Os buracos negros em dimensões adicionais poderiam, em teoria, atuar como portais ou pontes para outros universos. Mas como isso funcionaria? Se um buraco negro em nosso universo é como um funil que captura tudo o que se aproxima, um buraco negro em uma dimensão adicional poderia ser um funil que conecta a outros funis em diferentes dimensões. Isso abre um sem fim de possibilidades sobre como outros universos poderiam existir e como poderiam interagir com o nosso. A noção de que nosso universo é apenas uma de muitas realidades possíveis é alucinante. O que aconteceria se pudéssemos atravessar um buraco negro e emergir em uma dimensão completamente diferente? Talvez lá as leis da física sejam diferentes, ou talvez a gravidade se comporte de maneira distinta. Poderíamos encontrar lá outras formas de vida, ou até mesmo outras versões de nós mesmos? As perguntas se multiplicam e cada resposta parece nos levar a mais mistérios. Um conceito fascinante nesse âmbito é o de brana. Segundo algumas teorias, nosso universo poderia ser uma brana, uma espécie de membrana que flutua em um espaço de dimensões mais altas. Nesse contexto, os buracos negros poderiam ser os lugares onde a brana se dobra sobre si mesma. Imagine uma folha de papel que se dobra. Os pontos que antes estavam separados na superfície da folha agora estão mais próximos entre si.
Isso poderia significar que atravessar um buraco negro em nosso universo poderia nos levar a um ponto diferente em outra dimensão. No entanto, a ideia de buracos negros de quinta dimensão não está isenta de controvérsia. Muitos cientistas se mostram céticos, argumentando que não há evidência direta que respalde a existência dessas dimensões adicionais. A teoria das cordas é uma forma de explicar fenômenos que ainda não compreendemos completamente. A busca por respostas nos leva a novas fronteiras na física teórica. Apesar das dúvidas, a imaginação desempenha um papel crucial na ciência. Quem poderia ter imaginado que os buracos negros poderiam ser mais do que simples regiões do espaço onde a gravidade é tão forte que nada pode escapar? A possibilidade de que sejam portas para outros mundos não é apenas surpreendente, mas também nos desafia a pensar além do que consideramos como a realidade. Os buracos negros de quinta dimensão também nos convidam a refletir sobre a natureza do tempo. Se o tempo é uma dimensão, poderíamos experimentá-lo de maneira diferente em uma dimensão adicional? A ideia de que o tempo poderia fluir de maneiras distintas em outros lugares poderia revolucionar nossa compreensão da causalidade e do destino. As implicações desses conceitos são enormes. Se os buracos negros realmente podem atuar como portais, isso poderia mudar radicalmente nossa busca por vida em outros mundos. Talvez em dimensões adicionais existam civilizações que conseguiram dominar seus próprios buracos negros e, consequentemente, exploraram seu universo de maneiras que nós só podemos sonhar. Enquanto exploramos essas ideias, não devemos esquecer que a ciência é uma jornada contínua. Cada descoberta leva a novas perguntas. E cada resposta é apenas um passo a mais em nossa busca por conhecimento. A ideia de buracos negros de quinta dimensão nos lembra que o universo é um lugar cheio de mistérios, muitos dos quais ainda estão por ser descobertos. A curiosidade é o que impulsiona os cientistas a continuar investigando. À medida que desenvolvemos novas tecnologias e métodos para explorar o cosmos, é possível que um dia possamos responder a essas perguntas fundamentais sobre a estrutura do universo e a natureza dos buracos negros. Em conclusão, os buracos negros de quinta dimensão não são apenas um conceito abstrato, mas um convite para expandir nossa mente e explorar o desconhecido. A ficção científica está cada vez mais próxima da ciência real. E a ideia de que há mais no universo do que podemos ver é um lembrete de que sempre há mais a descobrir. Então, você está pronto para continuar explorando o espaço e o tempo? As portas para o desconhecido estão esperando para serem abertas. O que há no coração de um buraco negro? É simplesmente um lugar onde a gravidade ganhou tanto poder que nada pode escapar, nem mesmo a luz? Para compreender isso, é importante falar sobre a singularidade e o horizonte de eventos. Dois conceitos essenciais que nos ajudam a desvendar o mistério desses enigmáticos fenômenos cósmicos. A singularidade é o núcleo de um buraco negro, um ponto em que a densidade é infinitamente alta e as leis da física, tal como as conhecemos, deixam de se aplicar. Nesse ponto, a matéria é comprimida em um espaço ridiculamente pequeno, criando uma situação onde tudo o que sabemos sobre o universo parece se romper. Imagine uma bola de futebol sendo esmagada até se tornar um ponto do tamanho de uma bolinha. Essa é a ideia da singularidade, uma concentração de massa e energia que desafia nossa compreensão. Mas o que acontece com o horizonte de eventos? Este é o limite que rodeia um buraco negro, um ponto sem retorno. Uma vez que você cruza essa fronteira imaginária, não há mais volta. A gravidade é tão intensa que nem a luz pode escapar. Para colocar em perspectiva, pense em um funil. A borda do funil é como o horizonte de eventos. Se algo cai dentro, se dirige inevitavelmente para a parte mais profunda, onde se encontra a singularidade. Então, como se forma esse horizonte de eventos? Quando uma estrela massiva esgota seu combustível nuclear, não consegue se sustentar. Seu núcleo colapsa sob sua própria gravidade e, nesse momento, se a massa for suficiente, forma-se um buraco negro. O horizonte de eventos é estabelecido com base na massa do buraco negro, criando um ponto de não retorno que marca a fronteira de sua influência gravitacional. Ao se aproximar de um buraco negro, experimentam-se efeitos estranhos. Por exemplo, o tempo se comporta de maneira curiosa. À medida que alguém se aproxima do horizonte de eventos, o tempo parece desacelerar. Do ponto de vista de um observador externo, aquele que se dirige para o buraco negro pareceria se mover cada vez mais devagar. Até que, ao cruzar o horizonte, para no tempo. Mas para quem cruza, o tempo continua seu curso normal.
É como estar em um filme em câmera lenta, onde tudo que está do lado de fora se move rapidamente enquanto você se sente imóvel. A singularidade e o horizonte de eventos são cruciais para entender como os buracos negros afetam seu entorno. Por exemplo, a intensa gravidade de um buraco negro pode atrair matéria ao seu redor, criando um disco de acreção. Esse disco é formado por gás e poeira que giram a alta velocidade, aquecendo-se e emitindo radiação no processo. A energia produzida nesse disco é tão poderosa que pode ser detectada a milhões de anos-luz de distância. Mas aqui surge outra pergunta intrigante. O que acontece com a informação da matéria que cai em um buraco negro? Segundo as leis da física, a informação nunca se perde. No entanto, quando algo cruza o horizonte de eventos, parece que se perde para sempre. Esse paradoxo levou a intensos debates entre os físicos, e a resolução desse dilema poderia mudar nossa compreensão da própria realidade. Imagine que você tem um livro cheio de informações. Se você o coloca em um buraco negro, parece que a informação desaparece. No entanto, alguns cientistas sugerem que, de alguma forma, a informação poderia estar codificada no horizonte de eventos. É como se a capa do livro guardasse um rastro do que havia dentro, mesmo quando o conteúdo se esvaiu. Essa ideia, embora intrigante, ainda está longe de ser comprovada. Os buracos negros também nos oferecem uma janela para a natureza do universo. Ao estudar sua singularidade e horizonte de eventos, os cientistas podem aprender mais sobre a gravidade, o tempo e o espaço. Essas investigações nos ajudam a entender não apenas como funciona o cosmos, mas também como se formaram as estruturas que vemos hoje, como as galáxias e os aglomerados estelares. Além disso, os buracos negros desempenham um papel fundamental na evolução do universo. Acredita-se que os buracos negros supermassivos, que se encontram no centro da maioria das galáxias, influenciam a formação de estrelas e a dinâmica das galáxias. Essa conexão entre buracos negros e galáxias é uma área ativa de pesquisa que promete revelações fascinantes sobre nosso universo. À medida que avançamos em nossa compreensão da singularidade e do horizonte de eventos, também enfrentamos perguntas mais profundas sobre a natureza da realidade. Existem dimensões ocultas que possam oferecer respostas? Como os buracos negros se relacionam com a mecânica quântica? Essas questões nos levam a explorar conceitos ainda mais abstratos e emocionantes. A física dos buracos negros é um campo em constante evolução. Cada descoberta abre novas linhas de pesquisa e levanta mais perguntas. Poderemos algum dia entender completamente o que acontece no coração de um buraco negro? A cada avanço, nos aproximamos um pouco mais de desvendar os segredos que estiveram ocultos no universo desde sua criação. Em resumo, a singularidade e o horizonte de eventos de um buraco negro são elementos-chave em nossa busca para compreender o universo. Eles nos desafiam a pensar além dos limites da física convencional e a explorar as profundezas da realidade. Cada pergunta que surge é um convite para continuar investigando, continuar descobrindo e continuar maravilhando-se com os mistérios que nos cercam. No final, os buracos negros não são apenas fenômenos astronômicos, são portais para o conhecimento e a exploração do desconhecido. Os buracos negros são verdadeiras maravilhas do cosmos, mas o que acontece quando você se aproxima de um? A gravidade extrema que exercem pode ser difícil de imaginar, mas vamos tentar desvendá-la. À medida que você se aproxima de um buraco negro, a força gravitacional aumenta de maneira espetacular. É como se você estivesse em uma montanha-russa que se precipita em direção ao abismo, onde a gravidade o atrai com uma força que você nunca experimentou antes. O que aconteceria se você se aproximasse demais? Há um limite invisível ao redor de um buraco negro chamado horizonte de eventos. Este é o ponto de não retorno. Se você cruzar essa fronteira, não há volta. A gravidade é tão intensa que nem mesmo a luz pode escapar, o que faz com que o buraco negro seja invisível. Nesse sentido, poderíamos compará-lo a um poço profundo e escuro, embora você não possa ver o fundo. Sabe que qualquer coisa que caia dentro não retornará. À medida que você se aproxima, o que pode experimentar é um fenômeno impressionante conhecido como espaguetificação. Com um nome tão curioso, não? Imagine um espaguete que se alonga e se estica. À medida que você se aproxima do buraco negro, a parte do seu corpo mais próxima dele experimentaria uma força gravitacional muito mais intensa do que a parte que está mais distante. Isso faria com que você se esticasse como uma massa, fazendo com que qualquer objeto que se aventurasse muito perto fosse desmembrado em um instante. Mas por que a gravidade é tão forte nesses lugares?
A resposta está na incrível densidade da matéria que se concentra em um buraco negro. Quando uma estrela massiva esgota seu combustível, colapsa sob sua própria gravidade e se torna um buraco negro. Imagine comprimir toda a massa de uma estrela do tamanho do nosso Sol em um espaço de apenas alguns quilômetros. Essa concentração de massa gera um campo gravitacional que desafia tudo o que conhecemos. Os efeitos gravitacionais de um buraco negro não afetam apenas os objetos que se aproximam dele, mas também a luz. A luz que passa perto de um buraco negro pode ser desviada, criando o que é conhecido como lente gravitacional. Isso é como se você tivesse um cristal que distorce a imagem do que está atrás dele. Os astrônomos utilizam esse efeito para estudar objetos distantes no universo, já que os buracos negros podem atuar como enormes lentes cósmicas. Ainda há mais. A gravidade extrema também pode fazer com que o tempo se comporte de maneira estranha. Imagine que você está observando um relógio enquanto se aproxima de um buraco negro. Da sua perspectiva, o tempo continuaria fluindo normalmente, mas para um observador longe da gravidade do buraco negro, o tempo pareceria desacelerar. Esse fenômeno é um resultado direto da relatividade de Einstein. Assim, de fato, se alguém estivesse observando sua viagem em direção ao horizonte de eventos, poderia pensar que você está se movendo mais devagar à medida que se aproxima. Mas o que acontece com a matéria que cai em um buraco negro? Uma vez que cruza o horizonte de eventos, torna-se parte da singularidade, o ponto onde a densidade é infinita e as leis da física como as conhecemos deixam de se aplicar. É como se tudo o que sabemos sobre o universo se desvanecesse naquele ponto. A singularidade é um mistério que ainda não conseguimos resolver. A gravidade extrema também tem efeitos nos corpos celestes que orbitam ao redor de um buraco negro. As estrelas e outros objetos podem ser atraídos para ele, e seu movimento pode ser extremamente complicado de prever. Isso cria um balé cósmico onde as forças gravitacionais desempenham um papel crucial, fazendo com que os astrônomos se sintam como maestros ao tentar entender esses movimentos. Pode-se perguntar, existem buracos negros suaves? A resposta é não. A gravidade que se encontra perto de um buraco negro é sempre intensa e implacável. No entanto, à distância, um buraco negro pode parecer pacífico. É na proximidade que se revela sua verdadeira natureza. É um lembrete de que o universo está cheio de surpresas, algumas das quais são aterradoras. A curiosidade humana é insaciável. Perguntamo-nos como esses fenômenos afetam não apenas nosso entendimento do universo, mas também a possibilidade de vida em outros mundos. Se a gravidade extrema pode criar situações tão complexas, que outras maravilhas e mistérios podem estar escondidos nos cantos escuros do cosmos, finalmente? É importante lembrar que, embora os buracos negros possam parecer aterradores, também são parte integral do universo. Eles nos ajudam a compreender fenômenos como a formação de galáxias e a evolução do cosmos. Descobrir mais sobre eles nos permite não apenas conhecer mais sobre o universo, mas também sobre nós mesmos e nosso lugar nele. Assim, enquanto refletimos sobre a natureza dos buracos negros e seus efeitos gravitacionais extremos, lembremos que cada pergunta que surge abre a porta a novas explorações e descobertas. A ciência avança a passos largos e cada resposta se torna um degrau em direção ao conhecimento mais profundo do universo que habitamos. Os buracos de minhoca são uma das ideias mais fascinantes e misteriosas no campo da física teórica. Mas, o que são exatamente e por que nos interessam tanto? Imagine uma folha de papel. Se você dobrar o papel de tal maneira que dois pontos em sua superfície se toquem, você criou um atalho entre eles. Esta é uma forma simplificada de entender o que poderia ser um buraco de minhoca, um túnel que conecta diferentes regiões do espaço-tempo, permitindo viajar de um lugar a outro sem ter que percorrer a distância que há entre eles. A ideia dos buracos de minhoca surge das equações da relatividade geral de Einstein. Em teoria, se os buracos negros são regiões onde a gravidade é tão intensa que nada pode escapar, então os buracos de minhoca poderiam ser esses túneis que, se existirem, permitiriam a passagem através deles. Mas poderíamos realmente atravessá-los? Seriam seguros? E o mais intrigante, poderiam nos permitir viajar no tempo? Ao longo dos anos, muitos cientistas exploraram a possibilidade de que esses túneis sejam reais. Alguns sugerem que poderiam ser utilizados como portais para viajar a galáxias distantes ou até mesmo a diferentes momentos no tempo. Isso levanta a questão: se pudéssemos viajar no tempo, o que mudaríamos?
Seríamos capazes de corrigir erros do passado ou, pelo contrário, criar paradoxos que mudariam o curso da história? No entanto, nem tudo é tão simples. A maioria das teorias sobre os buracos de minhoca também sugere que, para que funcionem, precisaríamos de uma forma de matéria exótica que teria propriedades muito incomuns, como energia negativa. Essa matéria não foi encontrada na natureza, o que nos leva a questionar se os buracos de minhoca são mais do que simples ideias teóricas. São uma ilusão, ou há algo mais profundo por trás dessa noção fascinante? Os buracos de minhoca também despertam o interesse em como poderiam afetar nossa compreensão do universo. Se existissem, poderiam oferecer respostas a algumas das perguntas mais complexas sobre a natureza do espaço e do tempo. Imagine poder atravessar um buraco de minhoca e sair em uma galáxia distante. Isso não apenas mudaria nossa forma de ver o universo, mas também abriria a porta para a possibilidade de encontrar vida em outros mundos. A ideia dos buracos de minhoca se popularizou na cultura, desde filmes até livros de ficção científica. Mas quantas dessas representações são realmente plausíveis? Algumas obras de ficção adotaram o conceito de buracos de minhoca como uma forma de explorar temas mais profundos, como a conexão humana através do tempo e do espaço. Mas é possível que a ficção esteja nos mostrando um futuro que ainda não entendemos completamente? À medida que a ciência avança, os cientistas continuam investigando as possibilidades dos buracos de minhoca. Com o uso de tecnologia avançada, como telescópios e simulações por computador, estão tentando desvendar os segredos que podem estar ocultos nessas estruturas teóricas. Isso nos leva a uma pergunta crucial: que descobertas estão por vir no futuro? Poderíamos estar mais perto de entender ou até mesmo de encontrar evidências desses túneis misteriosos? A física moderna enfrenta um grande desafio: reconciliar a relatividade geral com a mecânica quântica. Os buracos de minhoca poderiam ser a chave para unir essas teorias aparentemente opostas. Se conseguirmos entender como funcionam, poderíamos abrir um novo capítulo em nossa compreensão do cosmos. Que implicações isso teria para nosso lugar no universo? Ao contemplar a ideia dos buracos de minhoca, é importante lembrar que, embora ainda sejam teóricos, representam a fronteira do conhecimento humano. Cada nova descoberta em física nos aproxima um passo mais de compreender a natureza do universo e nosso lugar nele. O que mais o futuro nos reserva nessa busca por desvendar os segredos do cosmos? Imagine um futuro onde os humanos possam explorar outros mundos através desses túneis cósmicos. A possibilidade de viajar instantaneamente para lugares distantes não apenas transformaria nossa compreensão da exploração espacial, mas também poderia mudar a forma como vemos nossas próprias vidas na Terra. Como essas novas realidades nos afetariam? À medida que a ciência avança, é essencial manter a mente aberta. Embora hoje os buracos de minhoca sejam apenas uma teoria, a história da ciência está cheia de ideias que pareciam impossíveis antes de serem comprovadas. Talvez, em um futuro não tão distante, descobramos que essas estruturas são mais do que um simples conceito, e que poderiam ser uma parte fundamental da estrutura do universo. Em resumo, os buracos de minhoca são um tema apaixonante que nos convida a explorar as profundezas da física moderna. As perguntas que surgem de sua existência continuam a nos desafiar a pensar além do conhecido. Serão esses túneis uma realidade no futuro? Só o tempo e a pesquisa dirão, mas o que é certo é que continuarão sendo um tema de fascinação e inspiração para gerações futuras. O paradoxo da informação em buracos negros é um dos dilemas mais fascinantes e desconcertantes da física moderna. O que acontece com a informação que cai em um buraco negro? Ela se perde para sempre? Ou há alguma maneira de recuperá-la? A resposta a essa pergunta não apenas nos leva a compreender melhor os buracos negros, mas também desafia nossas noções mais básicas sobre a própria informação. Imagine um livro que contém todos os seus segredos mais profundos. Se alguém o pega e o queima, a informação desses segredos se perde para sempre. Para muitos cientistas, a ideia de que a informação pode ser destruída é completamente inaceitável. No mundo da física, a informação deve ser conservada, mas o que ocorre no horizonte de eventos de um buraco negro parece colocar essa regra à prova. Quando um objeto atravessa o horizonte de eventos, diz-se que ele caiu dentro do buraco negro. De fora parece que esse objeto desaparece da vista, mas para onde ele realmente vai? Stephen Hawking, um dos físicos mais influentes do século XX, propôs que os buracos negros não são tão negros quanto parecem.
Segundo sua teoria, esses gigantes cósmicos podem emitir uma forma de radiação, conhecida como radiação de Hawking. Isso sugere que, de alguma forma, a informação pode não desaparecer completamente. Mas como um buraco negro pode emitir radiação se, por definição, nada pode escapar de sua gravidade? A chave está na mecânica quântica, a ramificação da física que estuda o comportamento das partículas em níveis microscópicos. No vácuo do espaço, partículas e antipartículas podem aparecer e desaparecer em pares. Quando isso acontece perto do horizonte de eventos de um buraco negro, uma das partículas pode cair dentro, enquanto a outra pode escapar para o espaço. Isso leva à conclusão intrigante de que, embora um objeto tenha caído no buraco negro, a informação que representa pode emergir de uma maneira inesperada. Agora voltemos à ideia da informação. É possível que a informação que se perde em um buraco negro possa ser recuperada de alguma forma? Esse dilema é conhecido como a paradoxo da informação. Muitos físicos tentaram resolvê-lo, mas até agora não há consenso. Alguns sugerem que a informação é codificada na radiação de Hawking. Outros pensam que pode estar armazenada na superfície do buraco negro, em uma espécie de memória que poderia ser lida no futuro. Uma analogia útil é pensar em um disco rígido de computador. Se você exclui um arquivo, pode parecer que ele se perdeu para sempre. No entanto, em muitos casos, a informação ainda pode ser recuperada até que seja sobrescrita. De maneira semelhante, pode ser que a informação que cai em um buraco negro não seja destruída, mas sim escondida de alguma forma, aguardando ser descoberta. A paradoxo da informação levou a muitas perguntas profundas sobre a natureza do universo. O que significa realmente perder informação? É um conceito que só faz sentido em nosso mundo cotidiano? Ou tem implicações mais amplas no contexto da física quântica? Essas perguntas não são apenas acadêmicas, têm um impacto direto em como entendemos a própria realidade. Além disso, essa paradoxo também inspirou novas teorias em física. Algumas propostas sugerem que os buracos negros poderiam estar conectados a outros universos através de buracos de minhoca, o que poderia permitir que a informação perdida em um buraco negro fosse recuperada em outro lugar. Isso abre um mundo de possibilidades sobre a interconexão do universo e como o espaço e o tempo poderiam estar entrelaçados de maneiras que ainda não compreendemos completamente. No fundo, a paradoxo da informação nos desafia a repensar o que sabemos sobre o universo. Nos obriga a considerar se realmente entendemos como funciona a gravidade, a mecânica quântica e a natureza da informação. A busca por respostas a essas perguntas pode levar a descobertas incríveis que mudem nossa perspectiva sobre a realidade. Assim, enquanto os cientistas continuam explorando essas ideias, a paradoxo da informação em buracos negros continua sendo um tema de intenso debate. À medida que desenvolvemos novas teorias e tecnologias, é possível que um dia consigamos desvendar esse enigma cósmico. Poderíamos descobrir que a informação é mais indestrutível do que pensamos, ou que o universo tem uma maneira surpreendente de preservar o que acreditamos perdido. Só o tempo dirá. A exploração dos buracos negros e a paradoxo da informação é um lembrete de que, no vasto e incerto universo, ainda há muitos mistérios esperando para ser resolvidos. Cada nova descoberta nos aproxima um pouco mais da verdade, desafiando nossas crenças e ampliando nosso entendimento do cosmos. Assim é como a ciência avança, não apenas acumulando informação, mas questionando o que já sabemos e explorando o desconhecido. Os buracos negros são mais do que simples pontos escuros no universo. São fenômenos que capturaram a imaginação de cientistas e filósofos igualmente. Como esses misteriosos objetos cósmicos podem ter um impacto tão profundo na evolução do universo? Para abordar essa pergunta, é fundamental entender a relação entre os buracos negros e a cosmologia. Primeiro, consideremos a própria natureza do universo. Este vasto cosmos, onde milhões de galáxias se deslocam e colidem, está cheio de forças que moldam sua estrutura, e no coração de muitas dessas galáxias encontramos buracos negros supermassivos. Esses gigantes podem ser milhões ou até bilhões de vezes mais massivos que nosso Sol. Mas que papel eles desempenham na formação e evolução das galáxias? A resposta está em sua poderosa gravidade. Imagine que um buraco negro é como um ímã extremamente forte no espaço. Sua atração gravitacional não apenas afeta as estrelas e o gás que estão próximos, mas também influencia a forma como as galáxias se agrupam. À medida que o material se aproxima de um buraco negro, entra em um processo de aceleração e aquecimento,
criando discos de acreção brilhantes que irradiam energia na forma de luz e raios X. Esse fenômeno não apenas ilumina o espaço, mas também estimula a formação de novas estrelas ao seu redor. Além disso, os buracos negros supermassivos podem desempenhar um papel crucial no crescimento das galáxias. Através de um processo chamado retroalimentação, a energia liberada pelo material que cai em um buraco negro pode aquecer o gás circundante e impedir que se condensem novas estrelas. Assim, esses monstros cósmicos têm um efeito regulador sobre a criação estelar, atuando como guardiões cósmicos da evolução galáctica. Mas os buracos negros não afetam apenas seu entorno imediato. Sua influência pode se estender a escalas muito maiores. As interações gravitacionais entre buracos negros e outras galáxias podem provocar fusões galácticas, onde duas ou mais galáxias se combinam em uma só. Esse processo não apenas transforma a estrutura das galáxias, mas também pode desencadear episódios de formação estelar intensa, dando origem a novas gerações de estrelas. Um aspecto fascinante dessa relação é como os buracos negros podem contribuir para a expansão do universo. A energia escura, essa força misteriosa que parece estar impulsionando a aceleração da expansão do cosmos, pode estar relacionada de alguma forma com a atividade dos buracos negros. Poderia ser que essas entidades cósmicas estejam conectadas de maneiras que ainda não entendemos. A observação de buracos negros também fornece pistas sobre a história do universo. Ao estudar os buracos negros em diferentes estágios da evolução do cosmos, os astrônomos podem rastrear como as galáxias mudaram ao longo do tempo. Ao observar esses fenômenos, podemos obter informações sobre o momento em que se formaram as primeiras estrelas e galáxias, iluminando assim a história do nosso universo. O estudo dos buracos negros também nos leva a refletir sobre o destino final do cosmos. O que acontecerá quando o universo se expandir e esfriar? Alguns cientistas sugerem que os buracos negros poderiam ser os últimos vestígios de matéria em um universo em declínio. À medida que o universo esfria, esses buracos negros poderiam se tornar os únicos faróis de luz em um cosmos, em sua maioria escuro. Nesta busca por compreender o papel dos buracos negros na cosmologia, as simulações por computador têm sido ferramentas inestimáveis. Através delas, os cientistas podem modelar como as galáxias interagem e evoluem na presença de buracos negros. Essas simulações nos permitem explorar cenários que seriam impossíveis de observar diretamente. A relação entre buracos negros e cosmologia também levanta perguntas profundas sobre a natureza do tempo e do espaço. Se os buracos negros podem distorcer o tempo e o espaço ao seu redor, isso significa que podem influenciar a forma como percebemos o tempo no universo? Este é um campo de estudo que continua desafiando nossas noções de realidade. À medida que continuamos investigando esses mistérios, também devemos considerar como a compreensão dos buracos negros pode influenciar outras áreas da física. A busca por respostas sobre sua natureza e seu impacto no cosmos poderia nos fornecer novas perspectivas sobre a gravidade, o tempo e a estrutura do próprio universo. As implicações dos buracos negros na cosmologia são vastas e complexas. Elas nos levam a uma jornada através do tempo e do espaço, desafiando nossas concepções e estimulando nossa curiosidade. À medida que continuamos explorando esses fenômenos enigmáticos, cada descoberta nos aproxima um passo mais de desvendar os segredos do universo. A pesquisa nesse campo não apenas nos oferece respostas, mas também nos apresenta novas perguntas, mantendo viva a chama da curiosidade humana. Em resumo, a conexão entre os buracos negros e a cosmologia é um fio que tece histórias de formação, evolução e o futuro do universo. Cada buraco negro que observamos é uma janela para o passado e o destino de tudo que conhecemos. A exploração desses mistérios continua sendo uma das fronteiras mais emocionantes da ciência e é um convite a todos nós para continuar questionando e aprendendo sobre o cosmos que habitamos. A detecção de buracos negros é um dos grandes desafios da astronomia moderna. Embora esses misteriosos objetos cósmicos não emitam luz e sejam praticamente invisíveis, os cientistas desenvolveram técnicas engenhosas para estudá-los. Como fazemos para ver algo que não pode ser visto? A resposta está em como os buracos negros interagem com seu entorno. Quando um buraco negro se encontra em uma região do espaço onde há matéria, como uma estrela ou gás interestelar, sua gravidade extremamente poderosa afeta tudo ao seu redor.
Imagine um enorme aspirador no espaço que não só suciona a matéria, mas também a aquece à medida que se aproxima. Esse calor produz radiação que podemos detectar. Através de telescópios especiais, os astrônomos podem observar essa radiação na forma de raios-x. Assim, embora o buraco negro em si seja invisível, seu comportamento revela sua presença. Um método fascinante que revolucionou a detecção de buracos negros é o uso de ondas gravitacionais. O que são as ondas gravitacionais? Elas são como as ondas que se formam na água quando você joga uma pedra, mas em vez de água, falamos de espaço-tempo. Quando dois buracos negros se fundem, criam ondas no tecido do espaço-tempo que viajam à velocidade da luz. Essas ondas foram detectadas pela primeira vez em 2015 pelo experimento LIGO, abrindo uma nova janela de observação do universo. Graças a essa técnica, não só descobrimos que os buracos negros existem, mas também começamos a entender como interagem entre si. Outra ferramenta crucial na detecção de buracos negros é o uso de radiotelescópios. Esses telescópios não veem luz visível, mas capturam ondas de rádio que os buracos negros emitem ao devorar matéria. Imagine que você está em um concerto e, embora não possa ver a banda, pode ouvir sua música. Os radiotelescópios nos permitem ouvir a música cósmica dos buracos negros. Essa técnica permitiu que os cientistas criassem imagens da sombra de um buraco negro, como a do buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia, a Via Láctea. Além disso, os cientistas também utilizam observações de estrelas próximas aos buracos negros. Quando uma estrela orbita um buraco negro, seu movimento revela a presença do mesmo. Isso é um pouco como quando você olha as ondas em uma piscina. Se você vê uma onda grande, pode supor que algo está causando essa perturbação. Ao observar como as estrelas se movem em suas órbitas, os astrônomos podem inferir a existência e a massa de um buraco negro que as está atraindo. A luz não só é afetada pelos buracos negros, mas seu estudo também nos ajuda a compreender melhor a natureza do universo. Ao observar como a luz se curva e distorce ao redor de um buraco negro, os cientistas podem estudar a intensidade do campo gravitacional e como a luz se comporta em situações extremas. Essa distorção pode ser comparada ao efeito que uma lupa tem sobre a luz. Ao olhar através dela, as imagens se distorcem e se ampliam. Às vezes, os buracos negros não estão sozinhos. Existem sistemas binários, onde um buraco negro e uma estrela companheira interagem. Esse tipo de sistema é particularmente interessante porque a matéria da estrela pode ser atraída para o buraco negro, criando um disco de acreção. Esse disco, cheio de matéria quente e brilhante, emite radiação que podemos detectar. A combinação da estrela e do buraco negro nos dá pistas valiosas sobre como se formam e evoluem esses objetos no universo. Mas, o que acontece com os buracos negros primordiais? Acredita-se que se formaram pouco depois do Big Bang e poderiam ser menores que os buracos negros estelares. Ainda não encontramos evidências diretas deles, mas sua existência poderia explicar alguns dos mistérios do universo, como a matéria escura. Assim, a busca por esses buracos negros é crucial para desvendar a história precoce do cosmos. A detecção de buracos negros não é apenas uma questão de curiosidade científica, mas também tem implicações profundas. Cada nova descoberta nos ajuda a responder perguntas sobre a natureza da gravidade, do tempo e do espaço. Cada buraco negro que identificamos é como uma peça do quebra-cabeça cósmico que nos ajuda a entender o universo em que vivemos. Com o avanço da tecnologia, as ferramentas que utilizamos para detectar buracos negros continuam melhorando. Projetos como o telescópio Event Horizon, que conseguiu captar a sombra de um buraco negro em 2019, são apenas o começo. À medida que desenvolvemos novas tecnologias e métodos, é provável que descubramos muito mais sobre esses enigmáticos objetos. A detecção de buracos negros é uma jornada emocionante que combina engenho científico e curiosidade humana. Cada nova descoberta nos aproxima um pouco mais de desvendar os segredos do universo. No final, a busca por esses objetos não é apenas uma jornada em direção ao desconhecido, mas também uma exploração de nossa própria existência no vasto cosmos. Assim, da próxima vez que você olhar para o céu estrelado, lembre-se de que em algum lugar, muito longe daqui, os buracos negros estão trabalhando em silêncio, atraindo matéria, distorcendo a luz e revelando os segredos do universo, enquanto nós, da Terra, tentamos ouvir seus ecos no tecido do espaço-tempo. A aventura apenas começa.
A radiação de Hawking capturou a imaginação de cientistas e entusiastas igualmente. O que é exatamente e por que é tão revolucionária? Em um mundo onde os buracos negros são considerados como devoradores insaciáveis de matéria, Stephen Hawking propôs uma ideia que muda as regras do jogo. Os buracos negros não são tão negros, afinal. De fato, eles podem emitir radiação e, portanto, perder massa. Mas, como é possível que algo que suga tudo o que se aproxima possa também liberar energia? Para compreender isso, devemos nos aprofundar no fascinante mundo da mecânica quântica. No vácuo do espaço, a energia não é constante, está em constante flutuação. Nesse ambiente podem surgir pares de partículas e antipartículas. Geralmente essas pares se aniquilam entre si em um piscar de olhos, mas às vezes, uma das partículas pode cair no buraco negro, enquanto a outra escapa para o espaço. O que isso significa? A partícula que escapa se torna o que conhecemos como radiação de Hawking. Essa radiação, embora extremamente fraca, implica que os buracos negros podem, com o tempo, evaporar-se. Imagine um balão que perde ar lentamente. À medida que o balão se desinfla, ele encolhe e muda de forma. Assim é como os buracos negros poderiam se comportar à medida que emitem essa radiação. Mas, o que acontece com a matéria que fica presa dentro? Ela se perde para sempre? Aqui é onde a paradoxa da informação se torna intrigante. Segundo a mecânica quântica, a informação não pode ser destruída. Então, se um buraco negro se evapora, para onde vai toda a informação da matéria que ele devorou? Essa pergunta levou a debates apaixonados entre físicos e abriu novos caminhos na pesquisa. A radiação de Hawking também nos oferece uma janela única para o comportamento da gravidade e da mecânica quântica. Poderia essa radiação ser a chave para unir as duas ramas da física que parecem tão díspares? A gravidade, que rege o comportamento dos corpos celestes, e a mecânica quântica, que descreve o mundo em nível subatômico, muitas vezes parecem estar em desacordo. A radiação de Hawking pode ser uma ponte entre esses mundos, desafiando nossas noções preconcebidas sobre como funcionam o universo e o tempo. Embora a radiação de Hawking seja um conceito teórico, seu impacto já se faz sentir na forma como pensamos sobre o cosmos. Você imagina que um dia possamos detectar essa radiação? Os cientistas estão trabalhando em métodos para observar buracos negros e potencialmente captar essa tênue luz que escapa deles. Seria um marco em nossa busca por entender os mistérios do universo. Mas, o que isso implicaria para a nossa compreensão da física? Além disso, essa teoria de Hawking também nos convida a refletir sobre o destino final dos buracos negros. Em um universo onde tudo está em constante mudança, até mesmo os devoradores mais vorazes de matéria podem não ser eternos. A ideia de que os buracos negros podem evaporar e desaparecer é tanto aterradora quanto fascinante. O que isso significa para o futuro do universo? Cada buraco negro poderia ser uma estrela que, em vez de brilhar para sempre, tem um ciclo de vida que culmina em seu desaparecimento. A radiação de Hawking também levanta questões sobre o tempo e a causalidade. Se um buraco negro perde massa com o tempo, como isso afeta nossa compreensão do próprio tempo? Parece que o tempo pode agir de maneiras que ainda não compreendemos completamente, e a radiação de Hawking é apenas uma das muitas pistas que podem nos guiar em direção a respostas mais profundas. A ciência dos buracos negros está em constante evolução, e cada nova descoberta abre a porta para mais perguntas. A radiação de Hawking é apenas um exemplo de como um simples conceito pode desencadear uma avalanche de investigações e teorias. Isso nos lembra que a busca pelo conhecimento é uma jornada sem fim, cheia de surpresas e enigmas. À medida que continuamos explorando esses mistérios, é fundamental manter uma mente aberta. A física teórica pode parecer um labirinto de ideias complexas, mas cada conceito, cada teoria é um passo em direção a uma compreensão mais profunda do universo. A radiação de Hawking é uma peça emocionante desse quebra-cabeça e um lembrete de que, às vezes, as respostas mais surpreendentes vêm dos lugares mais inesperados. Finalmente, a história da radiação de Hawking nos inspira a continuar investigando. Ela nos mostra que mesmo no vácuo do espaço, onde parece que nada pode escapar, há oportunidades para a descoberta e a compreensão. Cada pequeno brilho de luz que escapa de um buraco negro é um lembrete de que a curiosidade humana pode iluminar até os lugares mais escuros do cosmos. Então, continuemos perguntando, explorando e nos maravilhando com os segredos que o universo ainda tem a revelar.
Os buracos negros capturaram a imaginação de cientistas e entusiastas igualmente, mas sua presença na cultura popular deixou uma marca ainda mais profunda. Desde a ficção científica até o cinema, sua mística nos intriga e desafia nossa compreensão do universo. Mas, será que realmente entendemos o que são, ou são apenas um recurso narrativo para contar histórias emocionantes? No vasto universo da ficção, os buracos negros são frequentemente representados como portais ou portas de entrada para outros mundos. No entanto, essa ideia de que um buraco negro poderia ser um atalho para outro lugar no espaço ou até mesmo no tempo é mais complexa do que parece. Na realidade, esses fenômenos são mais como armadilhas gravitacionais que devoram tudo o que se aproxima demais. O que aconteceria se pudéssemos cruzar um? Os filmes costumam desenhar um cenário onde os heróis embarcam em aventuras através desses mistérios cósmicos, mas a ciência nos diz que o mais provável é que não saiam ilesos. Os cineastas e escritores têm utilizado os buracos negros como metáforas poderosas para situações extremas na vida. Pense no famoso filme Interstellar, onde a missão de salvar a humanidade leva os personagens a enfrentar um buraco negro. A forma como a trama se entrelaça com a relatividade e o tempo é fascinante, mas também levanta uma pergunta intrigante. Poderíamos realmente experimentar o tempo de maneira tão distinta na proximidade de um buraco negro? A resposta científica nos diz que sim, mas a experiência humana continua sendo pura especulação. Na literatura, os buracos negros têm servido como símbolo do desconhecido, um lugar onde as regras da lógica e da física como as conhecemos parecem se desvanecer. Autores como Arthur C. Clarke e Isaac Asimov exploraram esses temas, levando os leitores a mundos onde a ciência e a imaginação se cruzam. Mas até que ponto essas representações se baseiam na realidade científica? Embora estejam fundamentadas em conceitos reais, a ficção muitas vezes toma liberdades criativas que nos fazem questionar o que realmente sabemos. A música também encontrou inspiração nesses misteriosos objetos cósmicos. Desde canções que mencionam buracos negros até álbuns inteiros que giram em torno da temática do espaço, a influência desses fenômenos na cultura popular é inegável. O que essas obras nos dizem sobre nossa própria curiosidade e temor diante do desconhecido? Talvez reflitam o desejo humano de explorar, de compreender o que há além do nosso mundo. O impacto dos buracos negros na cultura é tão vasto que até mesmo se tornaram objeto de memes e referências nas redes sociais. A comunidade digital ri e se maravilha com a ideia de que, se um buraco negro é poderoso o suficiente, poderia engolir nosso planeta. Essa mistura de humor e ciência nos lembra que o conhecimento sobre esses fenômenos não é apenas para os cientistas, mas pertence a todos. Em um mundo onde a informação é abundante, o interesse pelo desconhecido continua crescendo. Nos videogames, os buracos negros têm sido utilizados como elementos de jogo, onde os jogadores devem navegar por seus efeitos gravitacionais. Esses jogos frequentemente combinam a ciência com a jogabilidade, criando experiências que são tanto educativas quanto divertidas. A pergunta que surge é: esses jogos podem inspirar a próxima geração de cientistas e engenheiros? A resposta parece ser um retumbante sim, já que o interesse pela ciência muitas vezes começa na infância. No entanto, apesar de sua popularidade, a representação dos buracos negros na cultura popular muitas vezes fica aquém em termos de precisão científica. A ideia de que um buraco negro pode ser uma viagem a outra dimensão é tentadora. Mas a realidade é que estamos lidando com forças que desafiam nossa compreensão. É possível que essas representações distorçam nossa percepção da ciência? Talvez, mas também podem abrir a porta a novas perguntas e curiosidades. Os documentários também têm aportado grande valor ao tema, apresentando especialistas que explicam os conceitos dos buracos negros de maneira acessível, através de gráficos, entrevistas e narrações apaixonadas. Esses programas ajudam a desmistificar um tema que muitas vezes parece inacessível. Como podemos transformar essa fascinação em um impulso para aprender mais sobre o universo? A resposta está na curiosidade que despertam essas produções. À medida que a ciência avança e nossas compreensões se expandem, é provável que a cultura popular continue evoluindo junto com ela. Novas teorias sobre buracos negros e os mistérios do cosmos se traduzirão em histórias emocionantes e cativantes. Cada descoberta científica pode inspirar um novo livro, filme ou canção que, por sua vez, aproxime mais pessoas da ciência. Quanto mais podemos aprender sobre esses enigmáticos objetos,
Por fim, a relação entre os buracos negros e a cultura popular nos convida a refletir sobre nossa própria existência. Ao olhar para o céu e questionar o que há além do nosso planeta, também estamos explorando nosso lugar no universo. Poderia ser que, no final, os buracos negros não sejam apenas uma fascinação científica, mas também uma representação de nossas lutas internas e nosso desejo de entender o desconhecido. A resposta é tão ampla quanto o cosmos em si. À medida que continuamos nossa exploração desses fenômenos cósmicos, não devemos esquecer que, embora os buracos negros sejam incrivelmente complexos, também são uma fonte inesgotável de inspiração. No final do dia, sua presença em nossa cultura nos lembra que, apesar do que ainda não compreendemos, o desejo de saber mais é uma das forças mais poderosas que nos move como humanidade. Os buracos negros são um fenômeno fascinante que desafia nossa compreensão da natureza do universo. Mas, o que acontece quando esses misteriosos objetos celestes entram na esfera da mecânica quântica? Como poderiam mudar nossa visão do mundo subatômico? A interação entre os buracos negros e a teoria quântica é um tema de intenso debate entre os físicos, e as perguntas que surgem são realmente intrigantes. A paradoxa da informação é um dos grandes enigmas que cercam os buracos negros. Pode realmente a informação desaparecer em um buraco negro? Segundo a teoria quântica, a informação não pode ser destruída. No entanto, ao cair em um buraco negro, parece que se perde para sempre. Esse dilema apresenta um grande desafio, desafiando as leis que conhecemos e levando os cientistas a explorar novas dimensões da física. Pensemos em um buraco negro como se fosse um triturador de papel gigante. Quando introduzimos documentos no triturador, seu conteúdo é destruído. Mas, o que acontece com a informação que continha? Se a informação se perde, a destruição é realmente possível no mundo quântico? Esse tipo de pergunta levou a teorias que tentam reconciliar a mecânica quântica com a gravidade extrema dos buracos negros. Uma dessas teorias é a da holografia, que sugere que toda a informação que cai em um buraco negro não desaparece, mas sim que se codifica em sua superfície. Isso é como um filme que é projetado em uma tela. Embora o filme em si não esteja mais na tela, a imagem que projeta continua visível. Se essa ideia for confirmada, poderia revolucionar nossa compreensão da realidade e do universo. A ideia de que os buracos negros poderiam ser portais para outros universos também capturou a imaginação de muitos. Poderiam os buracos negros ser portas de entrada para dimensões desconhecidas? Alguns cientistas sugerem que poderiam existir buracos de minhoca, que funcionam como atalhos através do espaço-tempo, conectando diferentes pontos no universo. Mas, seria possível atravessar um desses buracos sem ser destroçado por forças gravitacionais inimagináveis? Além disso, a radiação de Hawking levanta outra questão fascinante. Stephen Hawking propôs que os buracos negros emitem uma forma de radiação, o que significa que, no final, poderiam evaporar e liberar a informação que contém. Se isso for verdade, significa que a informação perdida pode ser recuperada de alguma forma. Esse conceito poderia ser a chave para entender como a gravidade e a mecânica quântica se entrelaçam. Enquanto isso, a busca por uma teoria unificada que combine a gravidade e a mecânica quântica continua sendo um dos maiores desafios da física moderna. Poderíamos um dia encontrar uma fórmula que explique como os buracos negros interagem com as partículas subatômicas? A comunidade científica continua trabalhando arduamente para desvendar esses mistérios, e cada avanço nos aproxima um pouco mais da resposta. Os buracos negros também nos fazem questionar a própria natureza da realidade. Se a informação pode ser armazenada e recuperada de maneiras que ainda não entendemos, o que isso significa para a nossa percepção da existência? Essas perguntas filosóficas são tão importantes quanto as científicas e nos convidam a refletir sobre nosso lugar no cosmos. Além disso, o impacto da mecânica quântica na compreensão dos buracos negros pode ter implicações práticas. A computação quântica, por exemplo, promete revolucionar a forma como processamos a informação. Poderia haver uma ligação entre a forma como os buracos negros lidam com a informação e a forma como os computadores quânticos operam? Este é um campo emocionante que ainda está em desenvolvimento. Os avanços na tecnologia também estão permitindo que os cientistas explorem essas perguntas de maneiras que antes eram inimagináveis. Com telescópios e satélites cada vez mais potentes, estamos começando a observar o universo de formas que podem nos ajudar a resolver os mistérios dos buracos negros.
As ondas gravitacionais, por exemplo, abriram uma nova janela para a compreensão desses gigantes cósmicos. No caminho para a descoberta, no entanto, sempre encontramos mais perguntas do que respostas. A paradoxa da informação é apenas um exemplo de como os buracos negros continuam desafiando nossa compreensão. Cada nova teoria traz consigo um conjunto de interrogações, e aqueles que se aventuram nesse campo devem estar preparados para a incerteza. Enquanto os cientistas continuam sua busca, a fascinação pelos buracos negros só cresce. A forma como esses misteriosos objetos interagem com a mecânica quântica não apenas redefine nossa compreensão do universo, mas também nos convida a imaginar o que ainda está por vir. A exploração desses conceitos não se trata apenas de entender o cosmos, mas também de compreender a nós mesmos em um nível mais profundo. A complexidade da relação entre os buracos negros e a mecânica quântica é um lembrete de que estamos em uma busca constante por conhecimento. À medida que nos aprofundamos nesses mistérios, podemos encontrar respostas que não apenas ampliam nossa compreensão da física, mas também nos conectam com a essência do que significa ser humano em um universo vasto e desconhecido. A aventura apenas começa, e cada descoberta nos aproxima um passo mais de desvendar os segredos que o cosmos tem guardados. Você já pensou em como os cientistas podem estudar algo que não podem ver diretamente? Os buracos negros, esses misteriosos objetos no universo que devoram tudo ao seu redor, têm sido objeto de fascinação durante décadas. Mas como sabemos que existem se não podemos observá-los de maneira convencional? É aqui que entram em cena as simulações por computador. Essas ferramentas nos permitem criar representações visuais e matemáticas de fenômenos que estão além do nosso alcance físico. As simulações de buracos negros são como uma janela para outro mundo, um mundo onde a gravidade é tão intensa que até mesmo a luz não pode escapar. Para entender seu funcionamento, imagine que você está em uma sala de cinema, assistindo a um filme de ficção científica onde os buracos negros são protagonistas. A tela mostra como a matéria se comporta ao se aproximar de um desses gigantes cósmicos. Mas qual é a ciência por trás dessas visualizações? Os pesquisadores utilizam equações matemáticas complexas, que provêm da teoria da relatividade de Einstein, para modelar o ambiente de um buraco negro. Essas equações descrevem como a gravidade afeta o espaço e o tempo. Ao introduzir diferentes variáveis, como a massa do buraco negro ou a velocidade da matéria que o rodeia, os cientistas podem criar simulações que mostram como a matéria se comporta em sua proximidade. Assim, surge uma pergunta intrigante. O que aconteceria se um asteroide se aproximasse demais de um buraco negro? As simulações nos mostram que a matéria não só é atraída, mas também pode ser rasgada. Essa ação é chamada de espaguetificação e é um fenômeno fascinante. Imagine que você é um espaguete que se estica ao se aproximar de um buraco negro. No processo, a matéria se aquece e emite radiação, o que permite aos cientistas detectar buracos negros através da luz que emitem os materiais que estão sendo devorados. Mas como isso se traduz em imagens de computador? Cada simulação começa com uma série de equações que descrevem o comportamento da matéria em diferentes condições. Os físicos criam um modelo tridimensional, onde cada ponto representa uma pequena parte do espaço-tempo. Ao introduzir a massa e outras propriedades do buraco negro, os cientistas podem observar como se formam discos de matéria ao seu redor. Esse disco se aquece a temperaturas extremas e emite radiação, o que se traduz em imagens que podemos ver em nossas telas. Assim, a ciência e a tecnologia se unem para revelar o invisível. Um dos aspectos mais emocionantes dessas simulações é que não só nos mostram o que ocorre perto do buraco negro, mas também exploram o espaço-tempo como um todo. Podem ser observados efeitos como a dilatação do tempo, onde o tempo se comporta de maneira diferente na proximidade da gravidade extrema. Isso levanta outra pergunta fascinante. Como seria o universo se pudéssemos viajar perto de um buraco negro? As respostas estão nas simulações, que permitem aos cientistas explorar essas ideias de maneira visual. Por exemplo, ao se aproximar de um buraco negro, o tempo se desacelera em comparação com alguém que está longe. Essa distorção pode parecer saída de um filme de ficção científica, mas é uma realidade científica. As simulações nos ajudam a compreender como a gravidade curva o espaço-tempo e como isso afeta nossa percepção da realidade. Mas nem tudo são maravilhas. As simulações também levantam perguntas difíceis e mistérios não resolvidos. À medida que os cientistas se aprofundam no estudo dos buracos negros, novas incógnitas surgem. Por exemplo, o que acontece no interior de um buraco negro?
A singularidade, o ponto em que a densidade se torna infinita, é um lugar onde nossas leis da física, tal como as conhecemos, deixam de funcionar. As simulações tentam explorar esse território inexplorado, mas sempre com o mesmo dilema: poderemos realmente compreender o que acontece lá? Além disso, os avanços na tecnologia permitiram que as simulações se tornassem cada vez mais realistas. Com a ajuda de supercomputadores, os cientistas podem modelar vários cenários ao mesmo tempo, o que lhes permite observar como diferentes variáveis podem influenciar o comportamento de um buraco negro. Essa capacidade de simular múltiplas condições abre a porta para novas hipóteses e descobertas. Mas qual é o limite do que podemos simular? A resposta é complexa. À medida que os cientistas aprimoram seus modelos e técnicas, também enfrentam desafios. A criação de simulações precisas requer não apenas potência computacional, mas também uma compreensão profunda da física que rege esses fenômenos. Embora as simulações sejam ferramentas poderosas, também são representações de nossa compreensão atual, que continua evoluindo. Isso levanta uma pergunta fascinante: que novas descobertas podem surgir dessas simulações? As simulações de buracos negros não são apenas um campo de estudo fascinante, mas também podem ter aplicações além da astrofísica. Compreender como a gravidade e o espaço-tempo interagem pode oferecer pistas sobre outros fenômenos no universo. Desde a dinâmica de galáxias até a formação de estruturas cósmicas, as simulações podem nos ajudar a desvendar os segredos do cosmos. Finalmente, é importante lembrar que as simulações são apenas um passo no caminho para a compreensão dos buracos negros. Cada descoberta e cada pergunta levantada nos aproxima um pouco mais da verdade sobre esses objetos misteriosos. À medida que avançamos na ciência, as simulações continuarão sendo uma ferramenta-chave em nossa busca para entender o universo. Quem sabe que mistérios as próximas simulações revelarão? A curiosidade humana e a tecnologia continuarão desafiando os limites do nosso conhecimento, e isso é o que torna essa jornada tão emocionante. A busca de vida em outros mundos é um dos grandes mistérios que tem fascinado a humanidade desde tempos imemoriais. No vasto cosmos, os buracos negros se apresentam como gigantes escuros e misteriosos. Mas poderiam ter um papel na busca por vida além do nosso planeta? A resposta a essa pergunta pode ser mais complexa do que parece. Frequentemente pensamos nos buracos negros como entidades destrutivas, devoradores de estrelas e matéria. No entanto, sua influência na estrutura do universo é fundamental. Ao redor desses gigantes, formam-se discos de matéria que podem ser habitats para planetas e outros corpos celestes. Esses discos, embora perigosos, também podem ser o lugar onde as condições sejam adequadas para o surgimento da vida. Mas como um buraco negro pode ser um aliado na busca por vida? A chave está na forma como influenciam seu entorno. Os buracos negros supermassivos que se encontram no centro das galáxias geram enormes campos gravitacionais que podem afetar a formação de estrelas. As estrelas, por sua vez, são as fábricas dos elementos necessários para a vida como a conhecemos. Um buraco negro pode atuar como um catalisador, acelerando a formação de novas estrelas e, consequentemente, de sistemas planetários. Imagine um sistema solar jovem que se encontra nas proximidades de um buraco negro. A intensa gravidade deste último poderia ajudar a agrupar matéria, fazendo com que mais estrelas se formem em um tempo mais curto. Isso cria uma espécie de creche estelar, onde os planetas podem se formar ao redor dessas novas estrelas. E se algum desses planetas tiver as condições adequadas para abrigar vida? Outro aspecto intrigante é o fenômeno da radiação de Hawking. Essa teoria sugere que os buracos negros podem emitir pequenas quantidades de energia e partículas, o que poderia ter implicações na criação de condições propícias para a vida. Embora esse processo seja extremamente lento, é um lembrete de que até mesmo os objetos mais escuros e perigosos podem ter um lado positivo na evolução do universo. A história do nosso próprio sistema solar é um exemplo fascinante. Os planetas mais próximos do Sol, como Mercúrio e Vênus, não parecem ter condições favoráveis para a vida. Em contrapartida, a Terra, que se encontra na zona habitável, tem a combinação perfeita de água, atmosfera e temperatura. Se um buraco negro influenciasse a formação de sistemas semelhantes, poderia aumentar a probabilidade de que surjam planetas como o nosso em outros cantos do universo. E não se trata apenas da formação de planetas. As interações gravitacionais que produzem os buracos negros podem gerar eventos cósmicos espetaculares, como explosões de raios gama.
Esses eventos, embora devastadores, também podem ser catalisadores da formação de novos elementos e compostos químicos. No caos do universo, a destruição e a criação muitas vezes andam de mãos dadas. As teorias de vida em mundos extremos também estão sendo exploradas. Em alguns lugares do universo, como nas luas geladas de Júpiter e Saturno, foram encontrados indícios de oceanos subterrâneos que poderiam abrigar vida. Poderiam esses corpos celestes estar influenciados por buracos negros no sentido de que, ao afetar suas órbitas ou suas condições gravitacionais, facilitem a existência desses habitats? Na busca por vida em outros mundos, os astrônomos estão cada vez mais interessados nos exoplanetas, aqueles que orbitam estrelas fora do nosso sistema solar. Alguns estudos sugerem que a proximidade a buracos negros pode ser um fator que determina a habitabilidade desses planetas. A combinação da radiação da estrela-mãe e os efeitos gravitacionais do buraco negro poderia criar um ambiente único que favoreça a vida. No entanto, nem tudo é tão simples. A proximidade a um buraco negro também apresenta riscos. A intensa radiação e a forte gravidade poderiam resultar em condições hostis para qualquer forma de vida, mas a natureza é astuta e encontrou maneiras de sobreviver nos ambientes mais extremos. Poderiam existir organismos que tenham evoluído para se adaptar a essas condições? A resposta ainda é incerta, mas a imaginação dos cientistas está ativa. A busca por sinais de vida em outros mundos também se complica pela enorme distância envolvida. A luz de estrelas e planetas pode levar milhares ou milhões de anos para chegar até nós. No entanto, os buracos negros, ao influenciar a formação de estrelas e sistemas planetários, poderiam ser um farol na escuridão, indicando-nos onde poderia haver vida no vasto mar do universo. À medida que a tecnologia avança, estão sendo desenvolvidos novos métodos para detectar exoplanetas e estudar suas características. Os telescópios espaciais, como o telescópio James Webb, estão projetados para observar diretamente a composição atmosférica desses mundos distantes. Através dessas observações, os cientistas podem buscar sinais de vida, como a presença de água, oxigênio ou metano. No final das contas, a busca por vida em outros mundos é uma jornada de descoberta. Os buracos negros, longe de serem apenas monstros cósmicos, podem desempenhar um papel crucial nessa jornada. Eles nos convidam a repensar nossa compreensão do universo, mostrando que mesmo nos lugares mais escuros e perigosos, pode haver um lampejo de esperança e a possibilidade de que a vida floresça de maneiras que ainda não conseguimos imaginar. A busca por vida não é apenas um objetivo científico, é uma busca que toca a essência da nossa humanidade. Cada nova descoberta nos aproxima mais de entender nosso lugar no cosmos e nos lembra que no vasto universo, as possibilidades são tão infinitas quanto as estrelas que o habitam. Da próxima vez que olhar para o céu e pensar nos buracos negros, lembre-se de que eles podem ser mais do que apenas um mistério, poderiam ser a chave para descobrir se estamos realmente sozinhos no universo. Os buracos negros são, sem dúvida, um dos fenômenos mais fascinantes e desconcertantes do universo. Mas, que mistérios ainda nos restam para desvendar sobre eles? Apesar dos avanços em nossa compreensão, há muitas perguntas que continuam flutuando no ar, como estrelas perdidas em um vasto cosmos. Por exemplo, o que realmente acontece no coração de um buraco negro? A singularidade, esse ponto onde a gravidade é tão intensa que nada pode escapar, levanta questionamentos que desafiam nossa compreensão da física. Algumas teorias sugerem que as leis da física, como as conhecemos, poderiam desaparecer na singularidade. Mas, como é possível que algo tão fundamental como as leis que regem nosso universo não se aplique em um lugar? Este é um dos grandes mistérios que ainda nos atormenta. A ideia de que há um lugar no universo onde o tempo e o espaço se comportam de maneira completamente diferente é realmente intrigante. Passando para outro enigma, está o paradoxo da informação. Quando um objeto cai em um buraco negro, o que acontece com a informação que ele contém? A teoria quântica nos diz que a informação não pode desaparecer, mas os buracos negros parecem desmentir essa ideia. A informação está realmente perdida para sempre? Ou há alguma maneira de que ela possa ser recuperada? Essas questões levaram a debates intensos entre os físicos, colocando em xeque nossas noções fundamentais da realidade. Além disso, falemos da matéria escura e da energia escura. Embora não estejam diretamente relacionadas aos buracos negros, sua existência levanta mais perguntas do que respostas. Poderia haver uma ligação entre essas formas misteriosas de matéria e os buracos negros?
Alguns cientistas sugerem que os buracos negros poderiam ser a chave para entender a natureza da energia escura. No entanto, a verdade é que ainda estamos no escuro em relação a esses temas. O conceito de buracos de minhoca também adiciona outra camada de mistério. Essas estruturas teóricas poderiam, em teoria, conectar diferentes pontos do espaço-tempo. Mas são realmente possíveis? Se existissem, poderiam nos permitir viajar através do tempo ou entre galáxias? Embora muitos acreditem que são apenas uma especulação, a ideia de que poderíamos cruzar o universo em um piscar de olhos continua sendo um sonho atraente. E então está o tema de como os buracos negros afetam a evolução do universo. Os buracos negros supermassivos no centro das galáxias parecem desempenhar um papel crucial na formação e no crescimento dessas estruturas. Poderiam estar influenciando a maneira como as galáxias se agrupam e evoluem? Este é um campo de estudo ativo, e cada descoberta nos aproxima um pouco mais de entender como esses colossos se encaixam no quebra-cabeça cósmico. Outro mistério intrigante é a possibilidade de que existam buracos negros em dimensões adicionais. Algumas teorias sugerem que poderíamos viver em um universo de múltiplas dimensões, e os buracos negros poderiam ser portais para esses outros mundos. Mas como poderíamos saber se isso é verdade? A ideia de dimensões adicionais é desconcertante e emocionante ao mesmo tempo, e levanta questões sobre a própria natureza da realidade. À medida que a tecnologia avança, a detecção de buracos negros se torna cada vez mais sofisticada. No entanto, ainda há muito que não sabemos sobre eles. Como podemos ter certeza de que o que estamos observando é realmente um buraco negro? A ciência avança a passos largos, mas os mistérios se multiplicam na mesma medida. Os buracos negros também poderiam ter implicações na busca por vida em outros mundos. Como sua presença influencia a habitabilidade das galáxias? A gravidade extrema de um buraco negro poderia alterar o curso da formação de planetas e a evolução da vida. À medida que buscamos respostas, cada descoberta nos leva a novas perguntas. Finalmente, é importante reconhecer que o estudo dos buracos negros está entrelaçado com muitos outros campos da ciência. A física quântica, a cosmologia e a astrofísica se unem em um esforço para desvendar esses mistérios. Cada nova teoria, cada nova descoberta, levanta ainda mais perguntas. Os buracos negros, longe de serem apenas um fenômeno isolado, são uma porta aberta para o entendimento de nosso universo e das leis que o regem. Assim, enquanto continuamos explorando, podemos ter certeza de que cada resposta que encontramos nos levará a mais perguntas. Os buracos negros são um lembrete da imensidão do universo e do pouco que realmente sabemos. Nesta jornada de descoberta, os mistérios dos buracos negros nos convidam a continuar explorando, a manter a curiosidade e a nunca deixar de questionar o que acreditamos saber. Quem sabe que revelações estão esperando para serem descobertas nas profundezas do cosmos? A busca por buracos negros é como tentar encontrar um tesouro escondido em um vasto oceano. À medida que a ciência avança, descobrimos novas ferramentas e métodos que nos permitem explorar esse mistério. Mas qual é o futuro dessa fascinante pesquisa? O que o horizonte nos reserva em relação a esses enigmáticos objetos cósmicos? Em primeiro lugar, a detecção de buracos negros evoluiu de maneira impressionante. Antes, tínhamos que nos contentar em observar os efeitos de sua gravidade nas estrelas próximas ou no gás que os rodeia. Hoje em dia, as ondas gravitacionais revolucionaram nosso campo de visão. Você sabia que quando dois buracos negros colidem, geram ondas no espaço-tempo que podem ser detectadas por instrumentos na Terra? Essa capacidade de ouvir o universo é um avanço monumental e promete revelar muito mais sobre a natureza dos buracos negros. Mas, quais são as perguntas que ainda nos restam sem resposta? A singularidade, esse ponto em que a gravidade é infinita e as leis da física como as conhecemos deixam de se aplicar, continua sendo um grande enigma. Como podemos reconciliar a relatividade geral de Einstein com a mecânica quântica? A busca por uma teoria unificada é um dos grandes desafios da física moderna, e os buracos negros poderiam ser a chave para resolver esse quebra-cabeça. Outro aspecto intrigante é a relação entre os buracos negros e a informação. O que acontece com a informação que cai em um buraco negro? Essa pergunta gerou debates apaixonados entre os físicos. A paradoxo da informação, proposta por Stephen Hawking, sugere que a informação não se perde, mas seu destino continua sendo um mistério. Poderia haver uma forma de recuperar essa informação? A pesquisa futura poderia lançar luz sobre essa questão.
alterando nossa compreensão da própria realidade. À medida que olhamos para o futuro, também devemos considerar as implicações da astrofísica na cosmologia. Os buracos negros supermassivos no centro das galáxias não apenas influenciam a formação dessas galáxias, mas sua existência nos ajuda a compreender a evolução do universo. Como esses gigantes impactaram a matéria escura e a energia escura que parecem compor a maior parte do cosmos? A resposta poderia mudar radicalmente nossa visão do universo. O estudo dos buracos de minhoca também se perfila como uma direção fascinante. Essas estruturas poderiam atuar como atalhos no espaço-tempo, permitindo viajar de um ponto a outro de maneira instantânea. Mas são mais do que uma simples teoria. Com o progresso na física teórica, talvez algum dia possamos entender melhor essas possíveis portas para outros universos ou dimensões. A pesquisa sobre buracos negros também está impulsionando a tecnologia. Novos telescópios e detectores de ondas gravitacionais estão sendo projetados para observar fenômenos ainda mais sutis. Que descobertas surpreendentes poderiam surgir desses avanços? A possibilidade de ver além do que acreditamos entender é um horizonte emocionante. Além disso, a colaboração internacional na pesquisa de buracos negros está em ascensão. Cientistas de todo o mundo estão trabalhando juntos, compartilhando dados e teorias para desvendar os segredos do cosmos. Como essa cooperação poderia mudar o rumo da ciência? A união de mentes brilhantes poderia nos levar a descobertas que hoje parecem apenas ficção científica. Claro, a exploração de buracos negros também tem seus desafios. A complexidade desses fenômenos e a tecnologia necessária para estudá-los requerem recursos significativos. Estamos dispostos a investir nessa busca? A resposta reside na curiosidade humana, o desejo de compreender nosso lugar no universo. À medida que avançamos, não podemos esquecer o impacto filosófico de nossas descobertas. A existência de buracos negros levanta questões sobre a natureza do tempo e do espaço. Como isso afeta nossa percepção da realidade? A ciência e a filosofia poderiam entrelaçar-se mais do que acreditamos, levando a novas reflexões sobre a própria existência. Os buracos negros também poderiam desempenhar um papel vital na busca por vida em outros mundos. A formação de sistemas planetários ao redor de buracos negros poderia oferecer ambientes únicos onde a vida poderia surgir. Poderia ser que os buracos negros, longe de serem apenas destrutivos, sejam também incubadoras de vida. Este é outro campo onde a pesquisa futura poderia nos surpreender. Finalmente, os buracos negros são uma janela para o futuro da física. Com cada descoberta, nos aproximamos um pouco mais de responder perguntas fundamentais sobre o universo. Estamos prontos para enfrentar os desafios que nos aguardam? A curiosidade humana levou a ciência a lugares insuspeitados. E o futuro da pesquisa sobre buracos negros promete ser igualmente surpreendente. As possibilidades são infinitas e, com cada avanço, estamos um passo mais perto de desvendar os segredos que o universo tem reservado para nós. A exploração dos buracos negros não é apenas uma viagem ao desconhecido, mas também uma busca por respostas que poderiam mudar nossa compreensão do cosmos. Assim, à medida que nos aprofundamos nesta emocionante era de descobertas, lembremos que a jornada apenas começou. Feche os olhos por um momento e imagine um vasto universo cheio de maravilhas e mistérios. Agora, pense nesses gigantes escuros que se escondem na imensidão do espaço, os buracos negros. Ao longo desta travessia, exploramos sua natureza, sua influência na estrutura do cosmos e sua conexão com a própria vida. Mas, o que tudo isso significa para nós? Por que deveríamos continuar investigando esses colossos cósmicos? A resposta é simples, porque os buracos negros são mais do que simples pontos no espaço. São portas para perguntas fundamentais sobre nossa existência. O que há além do seu horizonte de eventos? O que a singularidade pode nos ensinar sobre a natureza do tempo e da gravidade? Não se trata apenas de entender como funcionam, mas também de desvendar os segredos do universo que nos rodeia. A jornada do conhecimento é interminável. Cada descoberta sobre os buracos negros não apenas nos aproxima de compreender sua essência misteriosa, mas também nos obriga a repensar noções que acreditávamos firmes. Por exemplo, o que acontece com a informação que cai em um buraco negro? Essa pergunta desafiou os cientistas e abriu um debate profundo sobre a relação entre a gravidade e a mecânica quântica. A busca por respostas a essas questões poderia revolucionar nossa compreensão da física.
Ao olhar para o futuro, a pesquisa sobre buracos negros se apresenta como um terreno fértil para novas teorias e descobertas. Imagine um mundo onde possamos observar esses fenômenos de forma direta e decifrar os enigmas que desconcertaram os cientistas durante décadas. As tecnologias avançadas, como os telescópios espaciais e as ondas gravitacionais, estão na vanguarda dessa exploração, nos levando mais perto dos mistérios que ainda nos escapam. Nesta busca, também encontramos um vínculo com nossa própria existência. Refletir sobre os buracos negros é, em certo sentido, refletir sobre o destino do universo. Poderiam os buracos negros ser as sementes de novos universos? O que sua presença nos diz sobre o ciclo de vida e morte no cosmos? Essas são perguntas que nos convidam a olhar para o abismo e questionar nosso lugar no vasto tapete do espaço e do tempo. A ciência, em sua essência, é uma jornada de descoberta. Cada resposta abre a porta para novas perguntas. Assim, a pesquisa sobre buracos negros nos leva a explorar não apenas a física, mas também a filosofia e a própria natureza da realidade. Esse diálogo entre a ciência e a curiosidade humana é fundamental para nosso progresso como espécie. A influência dos buracos negros não se limita ao âmbito teórico, tem implicações práticas que poderiam mudar nossa vida diária. Desde a compreensão da gravidade até o desenvolvimento de novas tecnologias, cada descoberta nesse campo poderia ter repercussões em diversas áreas, desde a medicina até a exploração espacial. A ficção científica poderia se tornar ciência real. E isso é uma perspectiva empolgante. À medida que continuamos nossa busca por conhecimento, é essencial manter a mente aberta. Os buracos negros nos desafiam a pensar de maneira diferente, a questionar o que acreditávamos saber e a explorar o desconhecido. Que outros segredos o universo guarda? Cada nova teoria, cada experimento, nos aproxima de desvendar esses mistérios. A paixão pela exploração científica é o que nos impulsiona para frente. A história da humanidade está cheia de descobertas que mudaram nossa percepção do mundo. Os buracos negros são uma parte integral dessa história, e seu estudo nos ensina que ainda há muito a descobrir. Então, o que o futuro nos reserva? Apenas o tempo dirá, mas o que é certo é que a curiosidade humana será a bússola que nos guiará. É fundamental lembrar que não estamos sozinhos nesse caminho. A comunidade científica global trabalha incansavelmente para desvendar os segredos do universo. Cada pequena descoberta se soma ao grande quebra-cabeça da existência. E embora os buracos negros possam parecer inalcançáveis, cada avanço nos aproxima um passo mais da verdade. Finalmente, a exploração dos buracos negros é um lembrete de nossa conexão com o cosmos. Nos convida a olhar para cima e nos perguntar sobre nosso lugar neste vasto universo. Cada um de nós tem um papel nesta história, seja como cientistas, pensadores ou curiosos. A busca pelo conhecimento é uma jornada compartilhada que transcende o tempo e o espaço. Assim, enquanto você conclui esta travessia através do universo dos buracos negros, lembre-se de que ainda há muito a descobrir. A curiosidade é o motor do conhecimento, e o universo está cheio de segredos esperando para serem revelados. Mantenha-se curioso, continue perguntando e nunca pare de explorar. A jornada apenas começou, e o universo tem muito mais a oferecer.